Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu gostaria de ter um esclarecimento a respeito do batismo feito por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso me deixa dúvida quando diz que a pessoa tem que, se for batizado dessa maneira, se trocar de igreja, teria de batizar novamente. Eu gostaria de ter uma explicação a esse respeito. Igualmente, irmão Jairo, mesmo que você é batizado na maneira dos evangélicos aqui, ainda é errado. Porque o entendimento sobre o versículo de 28, 19 de Mateus é errado. As igrejas aqui batizam pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizendo no mesmo momento de batismo, eles disseram em espanhol, né? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padres católicos estão dizendo isso. Os evangélicos também. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Mas, se nós vamos ler o versículo, irmão Jairo, vamos descobrir um espírito que nunca foi explicado ou nunca foi esclarecido pelos pastores evangélicos. Vamos ler, irmão Rodeu, 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A palavra em Bíblia grega, que onde está a tradução vem, original é no grego, a palavra usada é eis, que é uma preposição, que significa tu or into. Que é para ou em, dentro. Em. A palavra em, traduzido em eis, em grego, denota ou ensina lugar. Into, preposição. Into, denota lugar ou jurisdição. Irmão Jairo. Por isso, devemos entender que o batismo deve ser feito não batizando-os pelo nome do Pai, não. Mas os pastores estão batizando pelo nome do Pai. O que está na Bíblia é batizando-os por exemplo, batizar em Araucária. Você deve ir onde está o lugar Araucária para fazer o batismo. Batizando em nome do Pai, tem lugar onde o nome de Deus está. Isso não é ensinado aqui. Tem lugar onde o nome de Deus está. Nós não devemos tirar o nome de Deus para bautizar ou usar no batismo. O batismo deve ser feito no lugar onde está o nome do Pai. Vamos ler isso. Segundo Crônica 7:16. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos,
e o meu coração perpetuamente. No livro de Crônicas, Deus está falando que agora escolhi e consagrei esta casa, mencionando uma casa que Ele consagrou, para que nela, na casa, esteja o meu nome para sempre. Isso começou em tempo dos israelitas, em tempo de Moisés. Depois, a sair no Egito, Deus instruiu Moisés e os israelitas que ele vai escolher um lugar onde ele vai colocar seu nome. Vamos ler Deuteronômio 12:5. Mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. A palavra habitação significa casa, né? Onde ele mora, como lar, né? Recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. E ali vireis. Tem lugar onde Deus colocou seu nome. Por isso, é proibido aos israelitas que tomar o nome de Deus em vão. 27, Êxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele colocou o nome dele na casa dele, na casa que ele consagrou, e proibiu os israelitas de tomar o nome dele, onde ele colocou, para usar em outro lugar ou em outra maneira. A vontade de Deus é o seu nome deve permanecer no lugar que ele chama casa, onde ele pôr ou onde ele colocou o seu nome. É estabelecida na Bíblia que o nome de Deus não pode ser usado em qualquer lugar ou em qualquer maneira que nós queremos usar. Deus nos ensina que o sagrado nome dele, ele colocou para sempre numa casa que ele consagrou para sempre. Na Bíblia, irmãos, o casa é a igreja verdadeira. 3:15 de 1 Timóteo. Vamos ler. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A Bíblia ensina uma casa onde o nome de Deus está. A casa é a casa de Deus. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa na Bíblia é a igreja, não casa como edificado pelas mãos dos homens, porque Deus não mora ou não permanece em casas feitas por mãos dos homens. 17:24 de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, chamado Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em catedral,
Igreja Católica, Catedral dos Evangélicos, etc. Não. Nunca vai morar ou habitar em casa feito por mãos dos homens. Mas ele apresenta a nós uma casa onde ele colocou o nome dele. Voltando em 2 Crônica 7:16, ele diz: agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre. Onde está o nome de Deus? Na casa dele. A casa é a igreja, casa espiritual. A igreja verdadeira na Bíblia é um lugar onde Deus mora. Dentro dos servos de Deus, a habitação dele é na casa dele, que é a igreja. Dentro deles, ele mora ou ele habita. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Onde Deus habita? Na igreja. Falando à igreja no primeiro século, o apóstolo Paulo disse: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por isso, a casa é a igreja onde está a irmandade, ou a união dos todos os servos de Deus. Entre eles, Deus habita. Eles são chamados casa. Casa de Deus. 3:6 de Hebreus. Vamos ler. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Claro, né? Não tem dúvida que a igreja é a casa de Deus. Falando à igreja, ele diz: Cristo é como filho, governa sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. A igreja é a casa. Por isso, a igreja é a jurisdição que Deus chama como casa, onde Ele colocou o seu nome. Vamos em outro Espírito da Verdade, em 3, 14 e 15 de Efésios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Deus tem casa. Dentro da casa é família dele, né? De acordo com o apóstolo Paulo, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por isso, a igreja na Bíblia é chamada Igreja de Deus, nomeado pelo nome do dono. O dono é Deus, é chamado Igreja de Deus. O nome dele está colocado na igreja, ou na casa dele. Isso é de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler 9:19 de Daniel. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e põe mãos à obra sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. O povo de Deus é chamado pelo nome dele, pelo nome do dono. Se o povo é de Deus, deve ser chamado pelo nome dele. Por isso é chamado Igreja de Deus. A casa de Deus é a igreja de Deus na Bíblia, irmãos.
Isso é a vontade do Pai, que a igreja, ou a família dele, ou a casa dele, será chamado no nome dele. 43:7 de Isaías. A todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. Todo aquele que pertence a Deus é chamado pelo nome dele. Por isso ele declarou: a todo aquele que é chamado pelo meu nome, é que criei para minha glória e que formei e fiz. Todas as coisas que pertencem a Deus é chamado pelo nome dele. Por isso, Espírito de Deus, homem de Deus, ou anjos de Deus, palavra de Deus, todas as coisas que pertencem a ele deve ser chamado em nome dele. Mesmo Cristo, seu filho, chamado Cristo, é chamado pelo nome dele. 9:20 de Lucas, irmão Rodeu. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, os anjos de Deus, homens de Deus, né? Espírito de Deus, igreja quadrangular, é errado. Igreja adventista, por que chamar? Se a igreja é de Deus, deve ser chamado no nome dele, porque a igreja é a casa escolhida por Deus para colocar o nome dele na igreja ou na casa dele para sempre. Porque você vai colocar, se a igreja é a verdadeira igreja, porque você nomeou a igreja como igreja humana? Porque o nome de cidade de Roma, colocado na igreja, quando a vontade de Deus, o nome dele será colocado na igreja. A família dele na terra deve ser chamado pelo teu nome. Isso está claramente explicado na Bíblia, irmãos. Talvez você, pela primeira vez, ouviu esta verdade, que o nome de Deus é uma coisa sagrada, colocada numa coisa sagrada também. Não pode, você vai fazer um clube, depois colocar o nome de Deus no clube que você fez, ou que você estabeleceu. Você está pecando, porque não tomarás o nome dele em vão. Ou tomar o nome de Deus, colocar numa igreja. Agora, esta igreja não é a verdadeira igreja, usando pensamentos humanos, ensinando mandamentos humanos. Eles estão usando o nome de Deus em vão. 7:7 de Marcos, irmão Rodeu. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Qualquer igreja que ensina preceitos de homens, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil encontrei ensinamento que não está na Bíblia. Dízimo dobrado, trízimo, fogueira santa, campanha, coisas para vender na igreja. São coisas inventadas. Não o mandamento de Deus. Água benta, você vai vender? Isso é contra a vontade de Deus, irmãos. Por isso, eles, usando a palavra, o nome de Deus, em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O lugar onde o sagrado nome de Deus é colocado na igreja, na Bíblia. A igreja verdadeira, chamada Igreja de Deus. Por isso, onde está o nome de Deus? Está na igreja. Onde está o batismo? Batizando-os em nome. Onde está o nome? Está na igreja. Por isso, a igreja
deve ser feito na igreja onde está o nome dele. Mas se você é batizado numa igreja nomeado quadrangular, onde está o nome de Deus? Na igreja quadrangular? Onde está o nome de Deus? Na igreja wesleyana, na igreja luterana, na igreja adventista. Onde está o nome de Deus? Nas igrejas inventadas por homens. Mesmo que você é batizado nestas igrejas, usando o nome do Pai, é nada. Por quê? É errado. Por isso, deve entender, irmão Jairo, a palavra bautizar em nome do Pai implica um lugar, em. É preposição. Mesmo na Bíblia grego e em inglês, baptizing them in. In English, the preposition in means a place. Então, em inglês, a preposição em mostra ou implica um lugar. Um lugar, uma jurisdição. Não em qualquer lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Por isso, irmão Jairo, mesmo que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas na realidade, o batismo não ocorreu ou não é cumprido no lugar certo. Como, por exemplo, a instrução é bautizar em Florianópolis, mas você vai para Natal. Agora está no Natal, você vai dizer, eu te batismo em Florianópolis. É errado, porque você está no Natal ou em Belém. Não em Florianópolis. O lugar chamado Florianópolis, naquele lugar deve ser feito o batismo. O nome do Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos três mora na igreja verdadeira, que é chamado Casa de Deus. O nome do Pai está na Casa de Deus, que é a igreja de Deus. Cristo, como Filho, governa sobre a Casa de Deus. De novo, irmão Rodel 3:6 de Hebreus. Mas Cristo o é como Filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Falando aos primeiros cristãos, Cristo como Filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Cristo está na casa de Deus. 10:21, vamos ler em Hebreus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo é grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que casa é a igreja? Por isso, o batismo deve ser feito em lugar onde está o nome do Pai, onde está Cristo, onde está o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita na igreja ou no corpo. Vamos ler isso. 12:13 de 1 Coríntios. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. E todos os primeiros cristãos são batizados em um só corpo, não em qualquer lugar, em um só corpo. A palavra só é enfatizado. Só. Um só corpo. Porque em nosso tempo tem muitos corpos. Vamos ler. Que corpo é um só, de acordo com a Bíblia? 1:18 de Colossenses. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo é a igreja, claro, né? O corpo é a igreja. Há uma só igreja ou um só corpo. Um só. Efésios 4:5. Há um só corpo
e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Onde? Num só corpo. É claro, né, irmãos? Há um só corpo. O significado do corpo na Bíblia é a igreja. Significa, há uma só igreja. Há um só corpo. Dentro do corpo é um só espírito. Né? É claro, dentro do corpo é um só espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Onde? No corpo, que é um só. Mesmo que você é batizado, o pastor está usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você é fora da igreja, na Bíblia, que ensina pensamentos humanos, que ensina mandamentos dos homens. Em vão, o Senhor Jesus Cristo disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por isso, irmão, a palavra batizando-os em nome do Pai. Onde está o nome do Pai? Ele colocou na casa dele, que é a igreja. A igreja é o corpo também. Onde está o Espírito? Onde está o um só batismo? Voltando a 1 Coríntios 12:3, irmão Odeu. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Claro, o batismo está no corpo ou na igreja. Em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O verdadeiro batismo está no corpo ou na igreja, onde está o nome do Pai, onde está o Filho, onde está o Espírito Santo.